Olá para você que está nos assistindo nessa plataforma, nesse canal. E hoje nós vamos trazer para você uma meditação sobre o que é revelação na Palavra de Deus. O objetivo é trazer as doutrinas da Bíblia Sagrada, os fundamentos, da fé cristã, e assim nós podemos aprender um pouco mais daquilo que Deus se deu a conhecer a nós, homens, pecadores, mas carentes, necessitados da graça de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o que é revelação, o que é a revelação de Deus. Então nós vemos aí alguns aspectos. As pessoas elas entendem revelação de uma forma diferente daquilo que Deus quis se comunicar a nós ao decorrer da história, entendendo também que todo o objetivo de Deus, desde a sua criação, sempre foi se comunicar com o homem. Deus ele sempre se comunica com o homem. Se você ler a palavra de Deus lá em Gênesis 3:8, você pode notar lá que quando o homem desobedeceu a Deus, distanciou de Deus, Deus ele vai até o homem, ele se comunica com o homem, ele conversa com o homem para ali trazer ao seu objetivo, que é que o Criador tenha comunhão com a sua criatura. Porém, a criatura ela foi rebelde. E diante dessa rebeldia, essa revelação, que era de uma forma perfeita, lá no Jardim do Éden, ela foi afetada com o pecado. Porém, Deus ele trabalhou diversas formas, várias maneiras para se comunicar ao homem e trazer ali a sua compreensão da sua vontade ao nosso coração. Então, o que é revelação? Entendendo também que Deus é um ser inteligível e ele também se comunica da melhor forma que nós nos comunicamos, palavras e assim por diante. Tá ok? Então vamos lá, revelação. Revelação, ela tem três aspectos interessantes: revelação, inspiração e iluminação. No primeiro ponto, sobre revelação, o que é revelação, é bem simples. É o processo pelo qual Deus se comunica ao homem como pecador, constituindo-se uma história sagrada. Hebreus 1, verso 1 vai dizer que, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, de várias formas aos pais pelos profetas, agora nos fala por meio do Filho. Então Deus, no passado, e também na época do Novo Testamento, ao decorrer da história da salvação, Deus ele se revelou de várias formas, de várias maneiras, sonhos, visões, para que houvesse uma história sagrada. Então Deus se revelou a Adão e Eva, a Noé, a Abraão, a Jacó, a Isaac, a Moisés, a Davi, aos profetas, aos apóstolos, aos evangelistas. Então nós vemos ali Deus se comunicando ao homem como pecador, constituindo uma história sagrada. E dentro dessa revelação, existe outro aspecto que chama-se inspiração. A inspiração é o processo pelo qual Deus se comunica ao homem como escritor. Ou seja, Deus ele quis que o homem não apenas vivesse de uma revelação, ou da revelação, para ter apenas uma história sagrada, mas ele queria que houvesse um registro sagrado. Então a inspiração é Deus se comunicando ao homem como escritor, registrando a história da salvação, para que nós pudéssemos, ao decorrer do tempo, não apenas ouvir, mas ler do próprio Deus aquilo que ele quis se revelar a nós, A palavra de Deus lá em 2 Timóteo 3,16 vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Pedro de 1 a 20 e 21 vai dizer que nunca qualquer profecia foi dada por elucidação humana, mas Deus escolheu homens santos, movidos pelo Espírito Santo, para ter o nosso registro sagrado. Então, Deus pegou a história da salvação, a história sagrada, e colocou dentro de um livro chamado Bíblia Sagrada, que nós conhecemos como registro sagrado.
E dentro do registro sagrado, que é a inspiração, existe a iluminação. Só entendendo aqui que o registro sagrado ele foi composto por 36 homens no período de 1600 anos. Então é muito tempo, né? 1600 anos, 36 homens, pessoas diferentes, épocas diferentes, muitos não se conheceram e falaram a mesma coisa, a história da salvação do povo de Deus. E é interessante também lembrar que houve um período que não havia registro sagrado, que é o período entre Adão e Eva e até Moisés. Como que se constituiu esse registro, tendo em vista que Moisés foi o primeiro escritor, né, do cânon bíblico, né? Aí nós temos a herança verbal. Deus usando homens, né, ao decorrer da história. Ele nunca permitiu que sua igreja ou que seu povo fosse exterminado da face da terra. Pelo contrário, sempre havia uma família, um povo que estava servindo e falando a vontade de Deus, mesmo que fosse pouco, como o caso de Noé, 8 pessoas apenas. Mas Deus sempre preservou o seu povo e a sua igreja para constituir progressivamente o seu plano da redenção, da salvação do seu povo. Tá bom? Então, herança verbal, que foi o caso entre Adão e até Moisés. Se você observar bem, são uma linhagem de 7 a 14 descendentes, uma linhagem dourada, ou seja, que foram pessoas tementes a Deus até chegar a Moisés, pessoas que estavam dentro da linhagem da presença do nosso bom Deus. E por último, iluminação. A iluminação é o processo pelo qual Deus se comunica ao homem como leitor para obter uma compreensão sagrada. Deus se dando a conhecer ao homem como leitor para obter uma compreensão sagrada. Então, nós hoje somos iluminados. Deus revelou a história sagrada, nós podemos ler na Bíblia, né, as histórias sagradas. Deus inspirou homens para compor essa história sagrada, registrar essa história sagrada, e agora nós somos iluminados através do Espírito Santo como leitores para obter uma compreensão sagrada da palavra de Deus. Tá, ok? Então, isso significa revelação. E dentro da revelação também, existe dois aspectos de Deus se comunicar ao homem. Existe a revelação especial e a revelação natural. A revelação natural é a natureza, em que você, olhando para a natureza, como diz o Salmo 19, você pode chegar ao conhecimento de Deus, saber que Deus existe. Mas essa revelação natural, ela não é suficiente para a nossa salvação, como vai dizer o Salmo 19, dizendo bem assim que a palavra de Deus: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, os céus estão declarando que existe um ser supremo, um ser sobrenatural, que controla, que governa todas as coisas. Porém, só pelo conhecimento que existe o Criador de todas as coisas, isso não é suficiente para a nossa salvação. É necessário que haja a revelação especial ao nosso coração, entendendo que nós somos pecadores. E isso somente podemos chegar ao conhecimento através da Bíblia Sagrada, porque era o registro sagrado que Deus se comunicou a nós para contar a nossa natureza, a nossa corrupção e como que nós vamos chegar à salvação, que é o caso através de Cristo Jesus. Mas Deus, ele colocou a Bíblia, né, a lei de Deus, toda a história da salvação para nos demonstrar o caminho que nos leva à redenção, à salvação, que é Cristo Jesus. Então, toda a Bíblia, o objetivo dela é falar da redenção do povo de Deus, que é através do Messias, do Cristo, do nosso Jesus Salvador. Então, Deus muito abençoe. Então, isso, de uma forma bem resumida, é a revelação, que você possa entender que a revelação, Deus, ele se comunica, né, ou se dá a conhecer ao homem como pecador, construindo a história sagrada, como foi o caso de profetas, reis, sacerdotes e apóstolos e até mesmo evangelista. Na inspiração é o processo pelo qual Deus se comunica ao homem como escritor, compondo o registro sagrado, e na iluminação é o processo pelo qual Deus se comunica ao homem como leitor para obter uma compreensão sagrada. E dentro da revelação nós entendemos que tem a natural,
que só pelo olhar pela natureza sabemos que Deus existe, porém precisamos da especial, que é o registro da história da salvação, para nos conduzir à redenção que está em Cristo Jesus. Tá bom? Então Deus abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor Deus, que o Senhor esteja nos abençoando e que através da Tua revelação podemos chegar ao conhecimento de quem nós somos, Senhor Deus, de quem o Senhor é. E o quão, Senhor Deus, o Senhor é misericordioso, ó Pai amado, e o quão, Senhor Deus, nós somos pecadores, e que nós possamos, ó Pai amado, cada dia mais confiar na Tua palavra, que nos conduz, Senhor Deus, a Cristo Jesus. Ilumina, Senhor Deus, nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado amigo. Deus muito abençoe e até o nosso próximo encontro.